do nada 40 bilhões de dívidas. Gente, 40 bilhões de dívidas. Como que foi isso? Se você não sabe o que está acontecendo, que babado é esse das lojas americanas, mas com certeza já deve ter ouvido falar. Fica comigo até o final desse vídeo, que além de te explicar tudo o que está acontecendo, eu também vou te dar estratégias úteis e práticas para você nunca perder dinheiro em ações e investimentos, como nesse caso das lojas americanas, e também como não perder dinheiro com as suas compras, se é que você é cliente das lojas americanas. Vem comigo que eu te explico tudo. Seja muito bem-vinda, eu sou Ítala dos Anjos, criadora da Multiplica Educação Financeira, e o meu propósito aqui é fazer com que cada vez mais mulheres se tornem livres financeiramente e alcancem riqueza. Bem, se você não está sabendo do que está acontecendo com as lojas americanas, que foi o maior assunto do mercado financeiro da última semana, eu quero te colocar a par da situação e trazer ensinamentos muito úteis desse caso para a tua vida, não só como investidora, mas também como consumidora e, o mais importante, como cidadã. Mulher, tu já imaginou esquecer uma dívida de 40 bilhões de... Minha gente, 40 bilhões de reais. Esqueceram uma dívida de 40 bilhões de reais. E eu achando que lá em 2014, quando eu tinha 150 mil em dívidas, isso era um baita problema. Imagina 40 bilhões. Você me desculpe, eu tô rindo, mas é de nervoso. Bem, segundo o ex-CEO das lojas americanas, foi exatamente isso que aconteceu. Alguém, durante muitos anos, esqueceu a bagatela de 40 bilhões de reais dos balancetes da contabilidade das lojas americanas. Primeiramente, vamos entender quem são as lojas americanas. As lojas americanas é uma empresa totalmente brasileira que tem 94 anos de história. Tem que respeitar essa história, né, minha gente? 94 anos, viu muita história acontecer nesse país. Então a gente já tem que respeitar ter passado tanto tempo no mercado. Mas não é só isso. E obviamente que com tanto tempo no mercado, lojas americanas também têm uma solidez de mercado e é responsável por uma boa fatia do consumo de varejo do mercado brasileiro. Hoje, a empresa possui mais de 44 mil pessoas empregadas diretamente nas lojas americanas. Além disso, possuem 53 milhões de clientes e, por isso, são responsáveis por aproximadamente 16% do mercado de varejo brasileiro, perdendo apenas para o Mercado Livre. Mas as lojas americanas não são apenas as lojas americanas. São um conglomerado hoje formado pelas lojas americanas, pela rede Submarino e pela rede Shoptime, além de outras empresas que formam esse conglomerado, como a própria Ame, que é a empresa que fornece cashback das compras feitas nas lojas americanas e demais empresas da rede. Mas não é de hoje que a empresa vem um pouco mal das pernas. Em 2022 já vinha apresentando alguns percalços e por isso acumulou uma das maiores quedas no preço das suas ações na nossa Bolsa de Valores brasileira. Agora você deve estar se perguntando, tá, Ítala, mas de onde saiu essa história de 40 bilhões de reais em dívidas? Me conta aí, vou te contar, mulher, senta aí porque o babado é grande. Bem, no dia 2 de janeiro, o novo CEO, Sérgio Rial, assumiu a cadeira de CEO das lojas americanas. Ele que foi trazido diretamente do Banco Santander, era o antigo diretor do Banco Santander, entrou nas lojas americanas. E em apenas 10 dias no cargo, ele lançou essa nota ao mercado, que tecnicamente é chamada de fato relevante, informando que existia uma incongruência contábil nos dados das lojas americanas, em que ele notava uma diferença de 20 bilhões de reais. Ou seja, ali naquele primeiro momento, ele estava informando para o mercado que possivelmente as lojas americanas devia esconder embaixo do tapete aproximadamente 20 bilhões de reais. Durante o andar da semana, isso foi ampliando e hoje a notícia é que já é aproximadamente 40 bilhões de reais que simplesmente foram omitidas ou sumiram, não se sabe ao certo ainda o que aconteceu. Mas o fato é, não estavam na contabilidade da empresa. E se não estava na contabilidade da empresa, bem, todo mundo achava que lojas americanas ia de bom a melhor. Mas, na verdade,
Hoje, se for descontar o valor que ela tem de patrimônio desse valor total de dívidas, o que vai acontecer é que ela é uma empresa quebrada, falida. Ela deve muito mais do que ela tem em caixa. Guarda essas informações que eu estou te dando, porque tudo isso vai te ajudar na tua vida financeira e eu já vou te mostrar como. Agora, um pequeno comentário no meio de toda essa história. Eu não sei você, mas escutando que o moço entrou na cadeira e com 10 dias apenas ele descobriu um rombo desse, ou ele é uma sumidade, porque a empresa é auditoriada. E do nada ele vai lá e descobre esse valor. Ou pode ser que ele tenha recebido essas informações de um passarinho verde, seja uma denúncia, ou ele já sabia de outros carnavais, de outras fontes essas informações, porque a pessoa chegar numa cadeira, numa empresa que já é auditoriada e do nada, em 10 dias, descobrir um rombo de 40 bilhões de reais, é no mínimo estranho. A gente tem que ficar também com essa anteninha levantada e conectar com os outros fatos que eu vou te falar agora. Mas antes, você deve estar se perguntando, Ítala, mas como que alguém consegue esconder 40 bilhões em dívidas? Como que a empresa não notou que estava devendo 40 bilhões em dívida? Como que os antigos CEOs, CFOs não perceberam que estavam devendo 40 bilhões em dívidas? Bem, o que é praxe nesse mercado de varejo? As empresas compram de fornecedores e no momento da compra elas firmam um acordo de pagamento em 60, 90 dias. Isso acaba aumentando o preço dos produtos. E aí o que elas fazem? Elas chegam num banco e no banco diz, olha banco, paga o meu fornecedor que aí eu consigo um desconto e ao invés de pagar para ele, eu pago para você essa dívida. Ok, tecnicamente o nome disso é risco sacado. Mas vamos lá, vamos entender na prática, que é o que te interessa. O que acontece? Nos balancetes da empresa, alguém deveria ter dito, olha, nós pagamos os fornecedores, mas agora nós temos uma dívida com os bancos. E isso não foi informado. E aí, ano após ano, essas dívidas iam se acumulando, não iam sendo colocadas nos demonstrativos das empresas e por isso ficou invisível essa dívida durante todos esses anos. E como que isso afeta, de fato, a sua vida? Primeiramente, vai afetar a vida das pessoas empregadas. Depois disso, vai afetar a vida dos fornecedores. Depois disso, pode afetar as economias locais que dependiam daquele movimento, daquela loja ali, afetando a vida de tantas famílias, dos fornecedores. Isso vai impactando todo o resto do mercado. São famílias que são impactadas, têm a sua renda reduzida, são famílias que param de consumir o que consumiam, que fazem ajuste. E isso vai desaquecendo a economia de uma forma geral. Além disso, também impacta o mercado de fundos imobiliários e aluguéis. Por conta disso, também impacta a vida de pessoas que investem em fundos. Como as ações da empresa também caíram, também afeta a vida das pessoas que tinham muitos investimentos nas lojas americanas, incluindo fundos do mercado financeiro que tinham valores significativos investidos nas lojas americanas. Por fim, também impacta a investidora ou investidor direto que tinha parte da sua carteira investida em lojas americanas. Bem, se você já percebeu o que eu estou falando, isso quer dizer que não afeta simplesmente o CEO ou as pessoas que são donas das lojas americanas. Isso afeta toda a economia brasileira, todo o mercado brasileiro. Entenda que essa informação veio à luz agora, saiu das sombras agora. Mas não é algo que aconteceu em 10 dias. Ou seja, esses fatos que podem ser fraudulentos não vinham acontecendo do dia que o CEO assumiu até o dia 10, quando a notícia veio à tona. Isso vem acontecendo durante de longos anos. Não se sabe ainda quantos anos e até mesmo décadas. Ficou perplexo com o tamanho do problema. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus! E aí, nesse momento, você pode estar se perguntando, Ítala, mas por que alguém esconderia esses fatos? Já que eu imagino que as lojas americanas devem ter uma equipe gigantesca de contadores que fiquem revisando os processos e tenham várias etapas de análise para que não ocorram erros. Isso é verdade. Só que qual é a questão? Eu não sei se você sabe, mas muitos dos executivos que trabalham em grandes empresas, CEOs, CFOs, diretores de marketing, CMOs, essas pessoas recebem por resultados também. Então, se a empresa apresenta crescimentos nos seus relatórios trimestrais, semestrais, anuais, se ela cresce ao longo do tempo, esses executivos vão ganhando bônus e muitas vezes bônus milionários.
E aí a gente já sabe a história da humanidade e que muitas pessoas projetam seu alto valor no dinheiro e se corrompem para tê-lo cada vez mais, não importa o que aconteça. Nós já vimos essa história acontecer. E nesse momento você pode estar pensando assim: ah, eu sabia. Então eu quero mais é que se ferre, eu quero mais é que eles sejam presos, eu quero mais é que a empresa se acabe mesmo. Muita calma nessa hora. E aí é que eu quero te alertar. Não pense assim. E não estou falando aqui que a justiça não deva ser feita. Obviamente que a gente deve cobrar por justiça, a gente deve pedir que sim, esse caso seja resolvido, que ele seja elucidado e que as pessoas que cometeram as fraudes sejam devidamente responsabilizadas. Mas aqui também tem um grande ponto de alerta. Eu te falei como a quebra de uma empresa dessa pode afetar toda a economia. Então não torça que a empresa quebre, torça que o caso seja elucidado e as pessoas que cometeram fraude, se foi o caso, sejam responsabilizadas. Mas torça também que a empresa consiga se reestruturar, porque tem muita gente envolvida nesse processo. E aí, algumas pessoas mais espertinhas vão dizer assim: nossa, Ítalo, mas não tem problema, porque alguma outra empresa maior vai chegar lá e vai comprar essa empresa. Isso pode ser verdade, obviamente, mas a gente já percebe, olhando para trás, para a história, que geralmente nesses processos de mudança de gestão, muitas pessoas são demitidas sim. E diante de um caso desse, muitas lojas podem ser fechadas e muitas pessoas podem sim ficar desempregadas. Então, por favor, não torça pelo mal alheio. Torça sim que a justiça seja feita, que as pessoas sejam responsabilizadas, mas que o melhor aconteça para todas essas pessoas que são inocentes. Sim, nós podemos estar diante de mais um caso de corrupção humana. Não é normal, nem no Brasil, nem no exterior, acontecerem casos desse tipo. Até porque, se acontecesse todo dia, a economia não se sustentaria. Mas sim, tanto no Brasil quanto no exterior, já vimos casos como esse. E nesse caso especificamente, a gente ainda não pode falar de uma fraude ou um golpe, como já aconteceu em economias muito mais sofisticadas e estruturadas, como a economia americana. Por ora, o que se sabe é que alguém esqueceu de colocar dados contábeis. E quais lições eu e você podemos tirar de tudo isso? Primeiro, enquanto investidora, sempre diversifique a sua carteira. O que isso quer dizer? Você não vai pegar todo o seu dinheiro e investir em ações e muito menos em uma única empresa. Veja, ações é um tipo de mercado. O que eu te sugiro é que você diversifique, inclusive, nos tipos de mercado, não só entre renda fixa, que são aqueles investimentos que podem ou não ser assegurados, podem ter a mesma segurança da poupança, como também em ações e outros tipos de produtos da renda variável, outros tipos de investimento da renda variável, como fundos imobiliários, como ETFs, que são inclusive uma forma mais segura de você investir e se expor ao mercado de renda variável, sem ficar tão exposta à gestão de uma única empresa, como foi agora o caso das lojas americanas. Se você tivesse, por exemplo, um investimento em ETF que reproduz a Bolsa de Valores brasileira, com certeza você não vai ser afetada da mesma forma que quem colocou todo o dinheiro nas lojas americanas. Se as lojas americanas vierem a falir de fato e esse dinheiro vier a sumir do mercado, quem tinha muito dinheiro investido em lojas americanas perde o dinheiro e ponto final. Mas, por outro lado, se você tem investimentos em um ETF que reproduz o índice Bovespa, que reproduz todas as ações da Bolsa Brasileira, você sente um pouco esse impacto, mas depois o mercado volta a crescer novamente. E você não precisa investir num ETF que somente reproduza um índice de mercado. Você pode comprar também por setor. Então, se você gostar desse setor de varejo, que eu pessoalmente não gosto, não tenho investimentos nessa área, mas se você gostar, você pode comprar ETFs que são fundos que investem apenas no setor de varejo. Ou, se você também, como eu, não gosta desse setor, você pode investir em setores como a tecnologia, como saúde, como educação e assim sucessivamente. Mas, se você, como eu e minhas alunas, também usa a análise fundamentalista para escolher as ações que entram na sua carteira, sim, eu invisto em ações, apesar de nunca ter investido em empresas de varejo, você poderia também ter diagnosticado que lojas americanas não era, assim, uma empresa que passaria de forma sólida num critério de análise fundamentalista. Além disso, faça sempre sua gestão de risco. Então, faça sempre o balanceamento da sua carteira.
Como eu falei anteriormente, não é interessante que você coloque todo o seu dinheiro numa única empresa, num único setor, que você diversifique tanto setores quanto tipos de investimento, quanto mercados. Então, que você não invista apenas no mercado brasileiro, você também pode investir no mercado exterior, você também pode diversificar a moeda, não só investindo em real, mas também em dólar americano, em libra, em euro e até em Bitcoin. E pode ser que diante desse momento você esteja aí dizendo, tá vendo? Por isso que eu não investi em ações, é muito arriscado. E aí eu te alerto, essa é uma informação amadora, de quem ainda não parou para estudar de fato os investimentos e entender a melhor forma de colocar o seu dinheiro para trabalhar por você mesmo. E talvez se o seu medo estiver gritando agora, você esteja dizendo, nossa, Ítala, então eu vou deixar meu dinheiro no colchão porque aí eu não corro risco nenhum. E não, essa não é a melhor resposta. Afinal de contas, se você deixar o seu dinheiro no colchão, além dele perder valor para a inflação, você também pode passar por outro risco, como incêndio, alagamento, furto, roubo. Ítala, você tá me deixando com medo. Então, o que eu faço com o meu dinheiro? Eu não sei se você notou que durante o vídeo eu falei que algumas pessoas projetam seu valor pessoal no dinheiro. E bem, você não é o seu saldo bancário e ficar rica não garante que você vai ser uma pessoa feliz ou infeliz. Você só vai continuar sendo a mesma pessoa, só que agora com uma lupa gigante em cima de quem você já é. Eu acredito muito que o dinheiro amplia quem você é. Se você é uma pessoa íntegra, com muito dinheiro, você vai ser uma pessoa ainda mais íntegra e que vai ajudar muitas outras pessoas. Se você é uma pessoa corrupta hoje sem dinheiro, certamente o dinheiro vai chegar na sua vida e você vai se corromper cada vez mais para ter cada vez mais dinheiro. Então, um grande aprendizado que a gente pode tirar dessa história é que, bem, se algumas pessoas lá atrás se corromperam e ainda não sabemos quem, para ter mais dinheiro, para receber mais dinheiro em toda essa história, mesmo que outras pessoas agora estejam sofrendo por isso, isso nos deixa um grande ensinamento de nos tornarmos melhores cidadãs, de nos tornarmos pessoas mais humanas, mais íntegras, mais éticas. Ítala, mas não fui eu que fiz isso. Eu sou uma pessoa super íntegra, super ética. Bem, casos como esse nos traz à tona os fatos que pessoas muitas vezes erram, pessoas muitas vezes tomam decisões não tão éticas, não tão íntegras. E o fato é, essas pessoas não vieram de Marte, essas pessoas saíram da nossa sociedade. E se nós, enquanto sociedade, admitimos e continuamos admitindo certas falhas, certos erros, é alguém que diz pra você sonegar dali, comprar um negocinho pirata ali, e a gente vai achando normal. Com o tempo isso vai se ampliando e aí uma hora chega esses casos à tona e a gente não pode dizer que nós não temos nada a ver com isso. Quando você diz um sim para outra pessoa, dizendo não para si mesma, você não está sendo íntegra. Você não está sendo íntegra com você. Você está se corrompendo. Ou seja, no micro, a gente também pode fazer a diferença, sendo pessoas melhores, mais éticas, mais morais, mais íntegras, mais verdadeiras, com um melhor caráter e com maior nitidez dos nossos valores humanos. Mas e como consumidora? Como que isso te afeta? Nesse momento, eu acho muito prudente que nem você, nem eu, nem qualquer pessoa passe a fazer grandes compras nas lojas americanas e nas outras empresas da rede, como Submarino e Shoptime. Por quê? Porque pode ser que a partir de agora a empresa não consiga fornecer de fato aqueles produtos que eles estão vendendo. Inclusive, se você fez alguma compra de pacote de viagem através do Submarino Viagens, fique muito atenta também às informações da empresa, se é que eles vão conseguir cumprir com essas vendas. Se você tinha alguma viagem marcada pelo Submarino Viagens, eu tentaria antecipar essa viagem ou até mesmo já pedir o reembolso, porque sim, corre o risco dela não acontecer. Em contrapartida, a compra presencial fica privilegiada. Se perto de você existe uma Lojas Americanas, você pode verificar se estão tendo saldões, mas sempre confira o preço. Por quê? Pode ser que eles agora coloquem promoções daquele tipo metade do dobro, metade do triplo, e o valor não seja de fato tão promocional. Então pesquisa antecipadamente e verifica nessas lojas. Se você já sair com o produto que você vai comprar embaixo do braço, com um valor de desconto considerável, aí sim é muito válido você conseguir aproveitar essa oportunidade de compra. E já que estamos falando de compra, aproveite e já faz dinheiro com essas compras usando um bom cartão
cartão de crédito. Eu sinceramente fico muito triste quando fatos como esse vêm à tona. E com certeza é o tipo de fato que nós não vamos ver nem tão cedo. Que sirva como aprendizado para todas nós, enquanto investidoras, enquanto líderes da nossa vida financeira, mas também enquanto cidadãs. Se você pegou as informações durante o vídeo, você também entendeu que Lojas Americanas fez mais dívida do que conseguia honrar. E isso também serve para a nossa vida financeira. Toda vez que você faz dívidas, você fica frágil. Você fragiliza a sua vida financeira. Então tome muito cuidado ao fazer novas dívidas, principalmente agora que a taxa de juros está muito alta. Eu tenho certeza que muita informação ainda vai vir à tona. O que for vindo, eu vou coletando essas informações e assim que nós tivermos uma nova posição da empresa, eu venho aqui te informar. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha com uma pessoa que você ama, principalmente se essa pessoa está interessada em começar a investir, para que ela já comece com esse alerta e não perca dinheiro por ganância. A gente se vê no próximo vídeo. Um cheiro pra você. Até já. Tchau, tchau.